No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Deus levantou um profeta da cidade de Tisbe chamado Elias para confrontar Acabe e toda a idolatria. Elias se apresenta diante de Acabe e disse: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Baal é o Deus da tempestade. Logo, a falta de chuva por causa da fala de Elias põe em dúvida a capacidade de Baal controlar o tempo. Após esse primeiro confronto, Deus fala a Elias: Saia daqui, vá para o leste e se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria. E por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E, quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas. Pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando, de repente, se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: É o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias. Respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui. Pode ser que, logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui, e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que, desde menino, eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso, não lhe contaram que,
Quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles. Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí. Você, o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel. Respondeu Elias: você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Zerá que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim, já que os seguidores de Baal acreditam que ele controla o trovão, o relâmpago e as tempestades. O desafio de Elias atinge diretamente o cerne do seu alegado poder. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Os mitos acerca de Baal o descrevem viajando, lutando na guerra, visitando o submundo e até mesmo morrendo e voltando à vida. Elias conhece essas crenças e apela para elas, quando afronta os seguidores de Baal. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia. E eles continuaram a orar e a gritar, até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo. E eles fizeram: façam pela 3ª vez. Disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo,
E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias ordena prendam os profetas de Baal. Não deixem escapar nenhum, todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. O antigo Israel era uma teocracia, uma sociedade fundada por Deus e construída por ele. Deuteronômio capítulo 13 e versículo 5 ordena a morte dos falsos profetas. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele inclinou-se até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos, e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá aonde está o rei Acabe, e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão, a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens, o vento começou a soprar, e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Essa história está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 17 ao 18.